Fala galera, eu sou a Emily Medeiros, professora de Física, e hoje eu vim conversar com vocês sobre gravitação. Gravitação é nada mais do que o estudo dos corpos celestes. Apesar de ser um tema que continua sendo muito atual, desde a antiguidade, mesmo antes de Cristo, a galera já falava um pouco sobre isso. Eles já tentavam entender o que acontecia no céu, o que acontecia no universo. Será que os fenômenos que estão acontecendo lá, que as coisas que a gente observa aqui da Terra, têm alguma influência na nossa vida? Como que a gente se encaixa, dentro desse universo? Esse já é um tema que desperta a curiosidade dos seres humanos há muito tempo. E a gente vai iniciar esse módulo tentando entender um pouco como foi a maneira de pensar do ser humano de lá até aqui. Então, como a gravitação foi evoluindo, quais modelos foram sendo instaurados, e o que a gente foi descobrindo nesse processo aí. Como eu falei, é um tema que intriga muita gente. Os primeiros relatos que a gente tem são dos egípcios, tá? Os egípcios observavam muito o céu, observavam muito o universo, ainda com ferramentas muito rudimentares, sem tanta tecnologia como a gente tem hoje, por exemplo, mas eles observavam muito. Eles queriam achar as conexões que existiam entre os fenômenos que estavam rolando lá no universo e aqui a Terra. Eles tinham muito essa preocupação porque a civilização egípcia era muito avançada para a sua época. Eles tinham um canal de irrigação, eles tinham modelos de plantação bem definidos e eles tentavam entender como que a variação climática ocorria para ter uma plantação mais produtiva, tá? Para poder otimizar o seu plantio. Então, a principal intenção dos egípcios com o estudo do que ainda não era chamado de gravitação, mas com esses estudos sobre o céu e sobre o universo, a principal função ali que esses estudos tinham para os egípcios era de fato entender como eles podiam conhecer melhor aqueles fenômenos. A observação da gravitação é lá com os egípcios, tentando relacionar as coisas que aconteciam no universo e como a gente pode empregar isso de fato na nossa vida. Os egípcios não eram os únicos povos que tinham curiosidade sobre o céu. Os gregos também tinham, e a gente tem vários relatos de estudo e de observação do céu e do universo por parte dos gregos. Naquela época, eles tinham aparelhos muito rudimentares ainda, Eles não tinham toda essa tecnologia, todo esse aparato que a gente tem hoje. E por isso muita coisa, muita teoria é baseada na observação a olho nu. Uma das principais observações que acontecem é a observação do Sol em relação à Terra. Os gregos repararam o seguinte, que o Sol sempre nascia do mesmo lado, mas ele não ficava naquela mesma posição o dia inteiro. Parece que ele estava rodando ao redor da Terra. Presta atenção. Por exemplo, quando você saía, antes da quarentena, quando você saía de casa de manhã para ir para a escola, você podia reparar que o sol estava nascendo lá do lado direito. E aí, quando você saía da escola ali mais ou menos, meio de 40, 1 hora, por ali, parecia que o sol estava exatamente em cima da sua cabeça. Conforme o tempo ia passando, esse sol ficou horrível. Conforme o tempo ia passando, lá perto de 6 horas mais ou menos, o sol já estava se pondo. E ele fazia isso justamente do lado oposto ao lado que ele nasceu. Então vamos lá, ignora que o desenho tá feio e presta atenção no que o sol está fazendo. Quando você observou o sol lá de manhãzinha, ele estava de um lado. Quando você observa o sol no final da tarde, ele está do outro. Dá uma ideia de que o sol está girando ao redor da Terra, que o sol está se movimentando ao redor da Terra. Então a galera descreveu um modelo baseado nessa observação. Porque vamos lá, vamos tentar entender do ponto de vista deles. Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. E quando a gente olha isso acontecer, a olho nu, sem nenhum aparato tecnológico,
É realmente essa a impressão que dá. Parece que o Sol está se movimentando ao redor da Terra, e não o contrário como a gente já sabe hoje. Então, baseado nessa observação a olho nu, a galera construiu o que a gente vai chamar de modelo geocêntrico. Começou aí o geocentrismo. Lembrando que geo vem de terra e centrismo vem de centro, de estar no centro. O geocentrismo é um modelo de universo em que a Terra se encontra no centro de tudo. Esse modelo admite que todos os corpos celestes estão ali girando ao redor da Terra. Então, esse modelo geocêntrico, ele tem a Terra no centro de tudo. E aí aqui eu já preenchi com os nomezinhos, né? Ele admite que todos os corpos celestes estão girando ao redor da Terra. Então aqui, ó, a gente encontra a Terra no meio de tudo. Logo após tem a Lua girando ao redor dela, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol, depois Marte e assim por diante. Esse modelo do geocentrismo adota que todos os corpos celestes estão girando ao redor da Terra, estão se movimentando em órbita ali ao redor do nosso planeta. Esse modelo teve dois grandes apoiadores. Primeiro, os gregos, que foi uma galera que observou primeiro, né, aquela movimentação ali do Sol, que relatou isso primeiro e, baseado na sua observação a olho nu, admitiu que se até o Sol, que é um corpo celeste tão grande, está girando ao redor da Terra, então todos os demais devem estar também. Então os povos gregos contribuíram bastante, acreditaram bastante nesse modelo do geocentrismo. Além deles, a Igreja Católica também apoiou muito esse modelo. E aqui eu preciso esclarecer algumas coisas com vocês. Quando eu falar sobre Igreja Católica, dentro dessa matéria de gravitação, eu não estou me referindo à Igreja Católica de hoje, a Igreja Católica que tem ali na esquina da sua rua, que tem no seu bairro. Não é a esse modelo de Igreja Católica que eu estou me referindo. A gente está falando aqui de momentos antes de Cristo. Então a gente está falando de um modelo de Igreja Católica que é muito antigo e que não tem mais nenhum tipo de relação com a Igreja Católica de hoje. Essas ideias que a Igreja Católica defendia nesse momento não têm nenhuma relação com as ideias que a Igreja Católica atual prega. Eu precisava deixar isso bem claro para vocês. Então vamos lá. Os gregos, como eu já falei para vocês, acreditavam nesse modelo, né, no geocentrismo, devido à observação. A Igreja Católica também acreditava nesse modelo, mas por um outro lado, por uma outra perspectiva. A Igreja Católica acreditava na ideia de que lembrando, galera, por favor, a Igreja Católica daquela época, não estou me referindo à Igreja Católica de hoje, mas a Igreja Católica daquela época acreditava numa ideia de que o homem era o centro do universo, de que ele era o ser perfeito, e assim como diz na Bíblia, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é uma figura tão importante, a Igreja Católica achava muito óbvio que o lugar em que tem vários homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que é a Terra, vai estar no centro do universo. Ela acreditava que todo o restante do universo estava ali, assim, não para nos servir, mas estava ao nosso redor. O foco era a Terra, era onde tem a imagem e semelhança de Deus. Então a Igreja Católica acreditava no modelo do geocentrismo porque para ela o ser humano foi a obra perfeita, feita por Deus, e por conta disso, nada mais justo do que ele ser o centro de tudo que existe, tá? Era defendendo essa ideia que a Igreja Católica acreditava no geocentrismo. Por que esse modelo não se sustenta até hoje? Porque esse não é um modelo que a gente acredita mais. O que aconteceu? Porque, na verdade, esse modelo tem algumas incoerências. Uma das principais incoerências do modelo geocêntrico são, de fato, os experimentos. Com o passar do tempo, a galera conseguiu ter mais acesso à tecnologia e pôde fazer mais experimentos, né? O pêndulo de Foucault é um dos experimentos que mais vai contra ao geocentrismo.
Tem videozinho dele no YouTube se vocês quiserem ver, mas basicamente é o seguinte, ó. Você tem um pêndulo, não sei se vocês já viram em desenho relógio de pêndulo, que é aquele que fica assim, ó. Esse pêndulo de Foucault funciona da seguinte maneira: a partir do momento que você solta esse pêndulo, ele começa a fazer um movimento orbital, ele começa a fazer um movimento de órbita. E isso contrariava o modelo geocêntrico. Por quê? Porque o modelo geocêntrico afirmava que a Terra estava parada aqui no centro do universo. E esse pêndulo só poderia descrever essa órbita se todo o planeta Terra estivesse se movimentando de acordo com essa órbita. Só dá para fazer essa órbita em um lugar que esteja se movimentando dessa maneira. Então, esse experimento do pêndulo de Foucault afirmava que a Terra não estava parada, afirmava que ela estava se movimentando. E isso contrariava essa ideia de que ela estava fixa no centro do universo. Outra coisa que influenciou bastante na queda desse modelo geocêntrico foi o movimento dos demais planetas. Como assim? Aqui no desenho tá tudo muito bonitinho, todos os planetas, todos os corpos celestes estão ali, ó, rodando ao redor da Terra. Mas quando a gente observava aqui da Terra, a gente não conseguia ver uma órbita tão nítida para alguns planetas, principalmente para Mercúrio. Eu vou desenhar aqui bem bruscamente, tá? Até porque vocês já sabem que eu não desenho muito bem, mas eu vou desenhar bem bruscamente o que a galera conseguia perceber observando Mercúrio. O que o pessoal conseguia reparar era algo próximo disso aqui. Agora vamos entender o que essa órbita significa? Vamos lá. Quando você olha da Terra, imagina que isso aqui é você olhando da Terra. Você consegue reparar que primeiro o planeta está aqui, e aí ele vai se mexendo. Mercúrio, tá? Você consegue reparar que Mercúrio primeiro está aqui, que ele vai se mexendo, faz um movimento ali estranho, ó, você vê que ele se aproximou um pouco da Terra, agora está se afastando, está fazendo um círculo ali, ó, aleatório, que não está em volta da Terra, e aí quando chega nesse ponto aqui, Mercúrio some. O planeta pode sumir do nada? Não pode, né? E aí vamos lá, repara que Mercúrio não estava tendo uma órbita completa. Aqui nessa órbita do desenho, você tem um começo e um fim. Você tem um movimento que é circular ali, ó. Você consegue reparar onde Mercúrio está em cada instante de tempo. Aqui, no que a gente de fato observava quando olhava para Mercúrio, Mercúrio sumia do nada. E olha só, ele sumia ali e aparecia em outro ponto. A menos que Mercúrio seja um X-Men, não tem como. E isso se tornou uma grande incoerência para o modelo geocêntrico. A partir dessas incoerências, a galera começou a buscar uma nova alternativa. Galera, uma coisa que eu preciso deixar clara também para vocês é que quando a gente encontra uma incoerência em algum tipo de modelo, seja um modelo matemático, seja um modelo de universo, qualquer modelo dentro de qualquer matéria, quando a gente encontra uma incoerência, a gente não precisa ser... O pessoal foi observando que essas incoerências existiam e começaram a ficar intrigados com isso. Começaram a estudar mais e chegaram em um novo modelo de universo, que é o que a gente chama de heliocentrismo. O heliocentrismo foi muito defendido por Copérnico, mas era uma ideia muito antiga. Lá na Grécia Antiga, já tinham alguns filósofos que comentaram que o heliocentrismo seria possível, mas o pessoal não deu muita bola, sabe? O pessoal não prestou muita atenção. E aí, quando Copérnico vem e reafirma isso, depois das incoerências do geocentrismo, uma parte maior da população começa a acreditar nele. O que é o heliocentrismo? É um modelo que tem o Sol como centro de tudo. Então é um modelo em que o Sol está no centro do universo e os demais planetas, os demais corpos celestes estão se movimentando ao redor dele, que é o modelo que a gente conhece e acredita até hoje. Nesse modelo aqui heliocêntrico,
Já que a Terra vai ser um dos planetas que está se movimentando ao redor do Sol, então isso justifica o experimento do pêndulo de Foucault. O modelo heliocêntrico justifica o pêndulo de Foucault. Já que a Terra é um planeta que está em movimento ao redor do Sol, já que ela descreve uma órbita, então agora sim faz sentido que um objeto que está dentro da Terra também possa descrever uma órbita, tá? Além disso, o heliocentrismo também resolve aquele problema do movimento dos demais planetas, porque quando a gente assume que o Sol é o centro do universo, quando a gente faz observações das órbitas dos planetas pelo ponto de vista do Sol, considerando que o Sol é o centro de tudo, aí sim a gente observa que as órbitas são de fato regulares. Nenhum planeta some do nada, igual parecia que o Mercúrio fazia quando a gente adotava que a Terra era o centro de tudo. Vamos justificar um pouquinho melhor o porquê que Mercúrio tinha uma órbita tão estranha, ó. De acordo com as distâncias dos planetas em relação ao Sol, primeiro a gente vai encontrar aí Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra. Aí a gente vai poder encontra Marte, Júpiter e assim por diante. Mercúrio tinha uma órbita estranha no geocentrismo, porque o Mercúrio não faz uma órbita ao redor da Terra, ele faz uma órbita ao redor do Sol. Então, quando você olha aqui, ó, do ponto de vista da Terra, de fato, o Mercúrio não tem uma órbita regular, porque quando você está olhando aqui da Terra, que até está em movimento também, o movimento que Mercúrio faz parece muito aleatório, porque Mercúrio não está girando ao redor da Terra, mas sim ao redor de um outro corpo celeste. Então, quando você observava a trajetória de Mercúrio a partir da Terra, ela parecia essa coisa estranha aqui. O heliocentrismo, que é esse modelo que coloca o Sol no centro de tudo, ele esclareceu todas aquelas dúvidas, todas aquelas incoerências que o geocentrismo tinha, que o geocentrismo apresentava. E é por isso que ele é um modelo adotado até hoje. Não significa que o heliocentrismo precisará ser adotado para sempre, tá? A gente está em constante evolução e constantemente a gente está melhorando o aparato tecnológico. A gente está em constante evolução e sempre a gente está buscando novas tecnologias, novas maneiras de observar o que acontece no universo. Então, se em algum momento surgir uma nova incoerência quanto ao modelo heliocêntrico, a gente vai buscar aprimorar isso, a gente vai buscar entender melhor isso e ver se o modelo heliocêntrico se sustenta, como foi feito lá com o geocêntrico. Até hoje, qualquer dúvida que surgiu sobre o heliocentrismo conseguiu ser explicada, tá? Então, o modelo heliocêntrico, ele se sustenta porque não surgiu nenhuma incoerência quanto a ele que não pôde ser explicada, como foi o que aconteceu lá no modelo geocêntrico. Eu vou comentar agora com vocês um pouquinho sobre os principais cientistas que nos ajudaram a enxergar o universo da maneira que a gente vê hoje. Copérnico foi um dos primeiros a embasar a teoria do heliocentrismo. Galileu também surgiu ali, também acreditou no heliocentrismo, também criou teorias que confirmavam isso. Kepler e Newton foram fundamentais no modelo de universo que a gente estuda hoje, tá?
Kepler pegou essa teoria, né, essa ideia de Copérnico, essa teoria de Galileu e tentou aplicar isso junto de modelos matemáticos. Ele tentou provar através da matemática e através de experimentos que o modelo heliocêntrico era possível. Então, tanto ele quanto Newton, que trouxeram mais essa ideia matemática, mais essa ideia experimental para a teoria que a gente tinha de heliocentrismo, eles dois foram fundamentais para a aceitação desse modelo, porque eles conseguiram comprovar que as teorias de Copérnico e de Galileu não eram apenas palavras, não eram apenas hipóteses, mas que elas eram sim verdadeiras e que elas eram comprovadas. Então Kepler e Newton também foram fundamentais para que a gente chegasse ao modelo de universo que a gente tem hoje. Inclusive, falando do Newton, ele criou a teoria da gravitação, que é fundamental e que é um dos pilares, né, de fato, do estudo de gravitação. O Newton reparou o seguinte, ó, a gente já estudou junto sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb dizia que todos os corpos que têm carga podem se atrair ou se repelir, lembra disso? E aí, se eles tivessem cargas iguais, eles iriam se repelir. Se tivessem cargas diferentes, eles iriam se atrair. E aí o Newton pensou se ele poderia usar essa ideia de atração lá para os corpos celestes. E ele conseguiu. Ele percebeu que todo corpo que tem massa atrai outros corpos que têm massa. Então, da mesma maneira que carga atraía carga, massa atrai massa. Então, aqui eu separei para vocês a massa 1 e a massa 2. Elas estão a uma determinada distância entre si, elas não estão coladinhas uma na outra. Tá aqui até uma distância. E aí o Newton reparou que essas massas, elas podem se atrair. E ele fez experimentos, ele realizou a observação necessária e aí ele concluiu que existe uma fórmula para essa atração das massas, para essa lei de atração das massas. E essa fórmula é muito parecida com a lei de atração das cargas. Essa fórmula diz o seguinte, ó, que essa força de atração vai ser sempre igual a constante gravitacional, e eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre ela, vezes a massa 1, vezes a massa 2, dividida por essa distância aqui, ó. Vou representar essa distância como R. Então, ó, dividido por R. Assim como lá na lei das cargas, não é apenas R, é R ao quadrado. Então, vamos lá. Força é igual a constante gravitacional vezes a massa 1 vezes a massa 2 sobre R ao quadrado. Onde força é a intensidade dessa atração entre esses dois corpos. Essa intensidade vai depender da massa, já que Newton reparou que uma massa atrai outra massa. Quanto maior for a massa, maior vai ser a atração que ela realiza, tá? A atração que ela imprime nos demais corpos. Então, o valor dessas massas importa. Quanto maior o valor da massa, mais forte vai ser essa atração. E isso tudo vai ser dividido pela distância entre o centro desses dois objetos. E aí você pode me perguntar, tá, professora, mas tem objetos que têm massa ao meu redor o tempo inteiro e eu não vejo eles se aproximando. Por exemplo, quando você guarda no seu armário, na sua despensa, 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, 1 quilo é uma quantidade de massa. Então, você está guardando um corpo que tem massa, sei lá, o arroz, próximo de um corpo que também tem massa, que é o feijão. Por que quando você volta lá, esses dois objetos não estão extremamente juntos? Essa força de atração, ela de fato existe. Qualquer corpo com massa atrai outros corpos com massa. Porém, ela é mais perceptível
quando a gente está falando de corpos celestes. Lembra que eu comentei com vocês que quanto maior for a massa, maior vai ser essa força? Quando eu estou falando de corpos que têm 1 quilo, como 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, essa força é muito pequena. Então a gente não consegue reparar a olho nu que aquela atração está acontecendo, mas ela está. Experimentalmente, dentro de um laboratório, dá para perceber que está acontecendo sim, mas a olho nu a gente não consegue reparar. Já com os corpos celestes, como eles são corpos que têm massas muito grandes, o fato de ter massa tão grande faz com que essa força seja muito perceptível. E aí é mais fácil de você perceber que um corpo está sendo atraído pelo outro, que um corpo está orbitando ao redor do outro, como os planetas fazem aqui, ó, ao redor do Sol, porque ele tem uma massa tão grande que atrai esses planetas. Então eu vou só escrever uma legendinha aqui, para vocês lembrarem o que significa cada uma dessas letras. Força gravitacional. Constante gravitacional. E isso aqui é algo que a gente não pode esquecer, tá? Essa constante tem um valor fixo. Ela sempre vai ser 6,67 vezes 10 a menos 11. Sempre vale esse valor. Sempre, sempre, sempre. M1 está representando ali a nossa massa 1, massa do corpo 1. M2, a massa do corpo 2. E R está representando a distância entre o centro desses objetos. Repara nisso, ó. Do centro da massa 1 para o centro da massa 2. Nesse momento é muito comum que algumas pessoas tenham dúvida se esse G aqui, ó, essa constante gravitacional, é aquele mesmo Gzinho que representava a gravidade. Não é. A gente precisa ter em mente que a constante gravitacional é diferente da gravidade. Por quê? Constante gravitacional é um valor, é uma constante que eu vou adotar lá quando eu estou analisando a lei de atração das massas. Lá quando eu quero saber qual é a intensidade de atração entre dois corpos que têm massa. Quando eu quero saber a intensidade de atração entre esses dois corpos, eu uso a lei da gravitação, que inclui essa constante gravitacional. Já a gravidade, esse Gzinho aqui, repara, constante gravitacional não é a mesma coisa que gravidade. Já a gravidade, ela é a aceleração com a qual objetos caem. Ela não está envolvida na lei da atração gravitacional. Ela é a aceleração com a qual objetos caem. Então, a constante gravitacional e a gravidade são coisas diferentes. É claro que você pode reparar no seguinte, ó. A Terra é um objeto que tem massa. O corpo humano é outro objeto que tem massa também. Então, entre essas duas massas, vai rolar uma atração, vai surgir uma força de atração. Isso não seria a constante gravitacional? Não. Essa força de atração que surge entre dois objetos é a força gravitacional. Então, aqui nesse primeiro exemplo, vai surgir uma força gravitacional no sentido de aproximar a massa 1 da massa 2, e vai surgir aqui uma força gravitacional no sentido de aproximar esse bonequinho e o planeta Terra. A constante gravitacional, ela se relaciona com a gravidade, mas elas duas não são a mesma coisa. Vamos lá.
força gravitacional é a força de atração entre dois corpos que têm massa. Aqui, ó, força de atração entre dois corpos que têm massa. Quando a gente traz isso para a realidade da Terra, o nosso corpo tem massa, a Terra tem massa também. Então, a atração que acontece entre o nosso corpo e a Terra, a força que puxa o nosso corpo para a Terra, também é uma força gravitacional. E essa força que puxa o nosso corpo para a Terra é o que a gente chama de força peso. Então, eu posso dizer que a força gravitacional, que a gente viu que é dada como constante da gravidade vezes massa 1 vezes massa 2, dividido por r ao quadrado, isso é igual à força peso, que é dada por m vezes g. Tranquilo? A força peso aqui, ó, ela é a massa do bonequinho vezes a aceleração da gravidade da Terra. A força de atração gravitacional entre eles dois é a constante gravitacional vezes a massa do bonequinho, que é a minha massa 1, vezes a massa da Terra, que é a minha massa 2, dividida pela distância entre o bonequinho e a Terra. Então, repara que a massa do bonequinho aparece duas vezes. Aparece na força peso e aparece aqui, ó, como massa do primeiro objeto. Já que ele aparece dos dois lados da igualdade, eu posso cortar. Eu percebo que a gravidade se relaciona com a constante gravitacional. Repara aqui no que sobrou da nossa fórmula, ó. De um lado tem apenas a gravidade, do outro lado tem constante gravitacional vezes massa do corpo 2 dividido por r ao quadrado. Ou seja, existe uma relação entre a gravidade e a constante gravitacional. Porém, elas não são a mesma coisa. A constante gravitacional está envolvida nessa força de atração entre dois corpos. A gravidade já é a aceleração com a qual um corpo se aproxima do outro. Então, constante gravitacional está envolvida na força que aproxima dois corpos. Gravidade está envolvida na aceleração, não força, aceleração com a qual um corpo se aproxima do outro, tá? Na física, vocês vão ver muitas vezes os professores comentando que as coisas são relativas. O que está certo ou errado é relativo, a posição de um objeto é relativa, ter movimento ou estar em repouso é relativo. Em vários momentos, vocês vão se deparar com essa palavra relatividade. Eu vou tentar colocar no vídeo para vocês, através da edição, um trechozinho de um vídeo ou pelo menos uma foto que ilustre um pouquinho melhor a teoria da relatividade, tá? Que eu acho fundamental que vocês vejam acontecer, que vocês vejam pelo menos a imagem de como Relativity, the explanation for gravity is that matter bends space. And so you put mass in a place in space, it warps space-time, and objects are not feeling a force of gravity, they're just following the natural curvature. And so this is a sheet of Lycra. Where do you get this? This is my old bike shorts. No, there's literally a spandex.com. You can get a sheet like this if you buy the sale stuff, so you don't care what it looks like, right? For like $20, maybe less, depending on the sale. And so you put matter and it warps space-time. And so if I have another object, it also warps space-time. They feel that and they're attracted to each other. And so that's Einstein's picture of gravity. Objects warp space-time, feel that curvature, and move accordingly. And if you have more mass, you're right there on that. oh, if you have more mass, it's going to bend space-time more. And so if you have objects here, they are going to respond to that, right? And so you put something there, now it's attracted. Now, in reality, that big mass would feel the warping of space-time by the marble too, right? It would move a little bit, but we usually ignore that. You know, the Earth makes the sun move a little bit, but it's so small you can ignore it. The moon makes the Earth kind of wobble around a point 3/4 of the way from the center of the Earth. We usually don't account for that when we're looking at satellite motion.
Well, instead of just letting go of one, what if I give it a sideways push? Now it orbits. Now it's losing energy, which wouldn't happen in the solar system, right? Not noticeably. There's some perturbations from other planets and things, but this one does lose energy and spirals in. If I don't push it as hard, it will do an ellipse for a while anyway. And let's get some more here. So one of the things I thought of to do with this is when you study the solar system, all the planets are going around the sun the same way. Why is that? Did God decide that he only liked clockwise, or depends on whether he's above or below the solar system, right? Why is everything going in the same direction? Well, the answer is it wasn't. Different directions. But there was a preferred direction. The disk it formed from had a slight preference one way versus another, and things going the opposite way got eliminated, and when it's all said and done, everything's going the same way. That works 90% of the time. Is it like the toilet flushing? Southern Hemisphere? Wow, can you do that again? And so, it won't work then. And so I have slightly more in one hand than another, but I don't consciously do that. And you want to get them so they spread out a little when you throw it. It's because they're colliding with each other that you... The ones going the wrong way get eliminated, right? Now there also would have been, this is where this analogy breaks down. There's, another dimension, right? But those things that were out of the plane also, that weren't near the preferred plane, also got eliminated. And so that's kind of cool. Now my students use a PHET simulation called My Solar System. And so they've seen all this on the computer. And when we do this during our special relativity unit, they're like, hey, it's just like the computer. That's kind of cool that a stretch sheet of Lycra models things. It's not just like it, but similar to the computer. Now, some things we discovered using this. Also, it's just some larger marbles. Might as well put them out. But they bend space-time too, right? And so maybe, you can get one thing to orbit another. I think I can do a little better. There we go. Oh my God. So the Earth-Moon system, maybe? And so you can see that this seam, you can't buy Lycra this big. You get it in rolls, and you have to sew it together. I've been told to use stretchy thread to sew it together. And so next time I do it, I'll do that because it pulls. And so just a little bit of thread fixes it. And so in the morning, when I first set this up, I'll have it leaning against the table. I'll be underneath fixing holes from last year. One time my principal walked in. And I hear somebody in the room, and I'm underneath. I'm in the middle of sewing it. I'm not going to pause yet. And then he's looking around for me, and he kind of knows somebody's in the room. And he's, oh, there you are. He goes, what are you doing there? And I go, I'm repairing a rip in the fabric of space-time. What do you think I'm doing? How often do you get to say that? Another thing this does, you've probably seen plastic ones of these, right? The Discovery Center, Children's Discovery Museum in San Jose has one. The Exploratorium has one. Sometimes they have them at shopping malls to get you to put money in it. But one thing you can't do with those is put two masses in. And so when we went to the moon, when we first started, we sent our spaceships on what are called free return trajectories. So they would go to the moon. This is hard to get to happen. And they would come back in like a figure eight. And so that lets you show, now of course the moon's a lot smaller, but if you look at the plots of the free return trajectory back from the Apollo program, you'll see it has a figure eight sort of shape. And so this takes a little bit of practice to be able to do the figure eights. These clamps around here, you can adjust it to make it tighter if it's not working. So Steve and I, when we set this up in the morning, we played around with it, and actually I think it was working better than it usually is. And so not easy to do.
And so I go through that. One year, a kid who read some stuff about the dark energy. We have our dark energy pole. It's over there. I happen to have an extra pole. I guess any of these would work. And so I'm just thinking, oh, dark energy, what is that? That makes everything come apart, right? And so dark energy would be that. And so stuff goes apart rather than toward it. So you can work in dark energy anytime, right? Em alguns momentos, a gente já comentou sobre coisas que são relativas. Por exemplo, quando a gente falou sobre o objeto estar em movimento ou estar em repouso, a gente comentou que isso era relativo, pois dependia do referencial. Para um determinado referencial, o objeto analisado poderia estar em repouso e para outro referencial, esse objeto poderia estar em movimento. Se lembram disso? A teoria da relatividade aprofunda um pouco mais isso. Ela diz que até o tempo e a posição são relativas. Até o tempo e a posição dependem de um referencial. É devido a isso que os corpos orbitam ao redor uns dos outros, tá? O corpo que tem mais massa, ele vai formar essa barriguinha ali no lençol e os outros corpos vão ser atraídos para aquela região e vão orbitar ali ao redor daquele corpo, reafirmando, né, a lei da atração das massas, a teoria da gravitação, reafirmando ali a teoria da gravitação. Ele diz também que quando a gente chega a uma velocidade específica, quando a gente se aproxima da velocidade da luz, as ideias que a gente tem de tempo e espaço se tornam relativas. Tem até alguns experimentos que mostram que uma pessoa que vai para fora da Terra, quando ela volta, ela aparenta ter uma idade diferente do que ela aparentaria se ela continuasse aqui na Terra. Então, reforça a ideia de que o tempo passou para ela de uma maneira diferente. Sabe aquela ideia de que tudo é relativo? De que o corpo está em movimento ou está em repouso é algo relativo? Que a gente comentou lá no módulo 4? Que a gente falou que para um referencial o corpo poderia estar em repouso, enquanto ao mesmo tempo, para um outro observador, para um outro referencial, ele poderia estar em movimento. Essa ideia de relatividade, ela é muito ampla e ela se estende inclusive para as ideias de tempo e espaço. O buraco negro é um corpo celeste, né? É algo que tem uma massa muito, muito, muito grande. E lembra que a gente comentou lá na teoria da gravitação que quanto maior a massa daquele corpo, mais ele vai atrair os demais corpos, os demais objetos? É isso que o buraco negro faz. Ele tem uma massa tão grande, mas tão grande, que ele atrai tudo que está ao seu redor. Inclusive, ele atrai a luz. É por isso que o nome dele é buraco negro. Ele atrai a luz de uma maneira que a luz entra nele e não volta, ela não sai. A gente ainda não conversou sobre isso, a gente ainda não estudou óptica, que é o estudo da luz, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente enxerga algum objeto, qualquer objeto, você está enxergando esse vídeo, por exemplo, porque a luz bate no seu celular e retorna para os seus olhos. Você está enxergando o seu estojo, por exemplo, porque a luz bate no estojo e ela retorna para os seus olhos. O buraco negro, ele atrai tudo, inclusive a luz. E ele atrai a luz para dentro dele de uma maneira que ela não retorna. Então, quando a gente tenta observar o buraco negro, ele parece um grande espaço vazio. Ele parece um grande buraco em que a gente não consegue enxergar nada. Porque simplesmente a luz que bateu nele não retorna para os nossos olhos, tá? E é por isso que a gente não enxerga as coisas que tem lá. Parece uma grande escuridão. Galera, essa foi a nossa primeira aulinha sobre gravitação. Eu espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, já sabe, né? Pode procurar lá no Instagram, pode fazer pergunta na aula ao vivo. Um beijo, até a próxima!